Salve, salve, torcedor São Paulino, mais um vídeo aqui do nosso canal Marfim Tricolor para falar do pré-jogo de São Paulo contra Corinthians pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, que vai acontecer amanhã, sábado, e a gente torce muito para que o São Paulo vença, para que se afaste dessa zona de rebaixamento, porque a realidade é essa: se o São Paulo não vencer, o São Paulo entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, né, porque Juventude, ele tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Então o São Paulo precisa urgentemente da vitória e a gente tem que torcer, e a torcida tem que cobrar, continuar cobrando e cobrando muito dessa diretoria, da comissão técnica nova do Crespo, tem que cobrar na medida que tem que cobrar, e também muito dos jogadores também, que eles é que entram em campo, então eles também têm muita culpa por essa situação. O São Paulo vai jogar no Morumbis, às 21 horas, horário de Brasília, e a gente precisa dessa vitória urgente, muito urgente. Qual que é a provável escalação, pessoal? Tá soltando nas mídias aí que ele vai repetir uma mesma escalação, né, e provavelmente o mesmo 3-5-2. Eu discordo, eu acho que não tinha que ser assim, mas vou falar primeiro como que ele pretende fazer, e eu vou falar depois como que eu acho que tinha que ser. Lógico, minha opinião. Ele provavelmente Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, trio de zaga, Cedric numa ala, né, e Enzo Dias na outra, Bobadilha, Marcos Antônio, Oscar, Luciano e André Silva. É exatamente o mesmo time que jogou o último jogo contra o Bragantino fora de casa, mas eu acho que o São Paulo não tinha que jogar com 3-5-2. Minha opinião, o São Paulo tinha que jogar com 4-3-3, porque, querendo ou não, foi a formação em que o São Paulo melhor se deu bem nesses jogos com o Zubeldia. Foram poucos jogos em que o São Paulo jogou bem, e os que jogou relativamente bem, estavam com 3 atacantes, estavam com pontas, principalmente jogadores pontas. Lembra que era Ferreirinha de um lado e o Lucas Ferreira do outro. Então, essas foram as melhores, entre muitas ruins, as atuações que o São Paulo teve mais êxito. Minha opinião, eu acho que tinha que ser um 4-3-3, Rafael, aí 2 zagueiros, Alan Franco e Arboleda, lateral direita Cedric e lateral esquerda Enzo, e aí volantes, aí são 2 volantes, pode ser o Bobadilha e o Marcos Antônio, pode ser o Alisson e o Bobadilha, pode ser, aí tem o Pablo Maia também, então a gente tem 4 volantes aí, que são, assim, basicamente eles são todos do mesmo nível, né, porque o Alisson caiu um pouco, o Pablo Maia caiu um pouco também, eles são 4, basicamente todos iguais no nível, né, e aí, na frente deles, meio de campo armador, Oscar, e aí, centroavante, André Silva, ou Dineno, ou Luciano, porque o Luciano, nessa minha formação, o Luciano não jogaria de meia de jeito nenhum, ele já não joga de ponta, então ou ele jogaria de centroavante, ou ele ia ser banco, né? E as 2 pontas, uma Ferreirinha, a outra Lucas Ferreira, se não desse, puxava o Luca, porque é uma idiotice mandar o menino para a base, para jogar os últimos jogos da base, do Sub-20, é uma idiotice isso daí, jamais deveria ter sido feito isso, o Crespo errou aí, não sei se foi decisão dele, mas foi errado, para mim foi errado, então tinha que ser isso aí, 4-3-3, porque o Oscar, no meio, ele ia estar resguardado por uma linha, por 4 jogadores, mais os 2 volantes, ele ia estar resguardado, ele ia jogar para armar o time, porque ele tem habilidade para isso. E aí ele não precisaria correr muito para se cansar do jeito que ele tá correndo e se cansando, cara. Ele tá se matando, não tá jogando nada, e o São Paulo não tá evoluindo no meio de campo. Ele não tá trazendo uma criação minimamente boa para o meio campo do São Paulo. Então eu acho que ele tinha que jogar no meio ali, e aí ele tem 3 jogadores para que ele possa armar a jogada. O centroavante e um ponta de cada lado. Ele ia estar resguardado e ia estar também à frente com os jogadores. E aí a gente teria 4 jogadores de ataque. Ele, os 2 pontas, mais o centroavante. É minha opinião. Eu acho que o São Paulo devia jogar assim, mas é lógico. No 3-5-2, o São Paulo fica amarrado por causa da característica dos jogadores, principalmente os alas. Nas alas, o
O Enzo Dias, ele é um jogador defensivo. Ele é um jogador bom, mas ele é um jogador defensivo. Então ele não tem aquele cacuete de descer, cruzar certinho a bola, cruzar bem a bola. Ele não tem. Por outro lado, o Cedric também não tem. O Cedric já é um jogador mais veterano, 34 anos, ele não tem um vigor físico de ir e voltar. Ele não tem características, né, também de um lateral mais ofensivo. Ele é defensivo aí. O que acontece? Num esquema de 3-5-2, os alas são essenciais para que dê certo o esquema de 3-5-2. E no caso do São Paulo, isso não está acontecendo, porque os dois são laterais defensivos e ainda mais o Cedric, que é um jogador veterano. Então, fica capenga. Essa é a realidade. Coloca aí depois nos comentários se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho isso. Esse 3-5-2 com os jogadores que a gente tem, não dá certo. Se tivesse o Moreira em vez do Cedric, né, porque essa diretoria ridícula foi lá e deu ele a troco de nada na negociação com esse Wendel, já melhoraria muito, porque o Moreira é habilidoso, é rápido, ele tem visão de jogo, outro nível de lateral. Mas não, dispensaram o menino. E o São Paulo emprestou ele. Então o São Paulo deveria ir lá e tentar buscar ele de volta. Não sei se o menino ia querer, mas eu acho que ia ter que trazer de volta. Né? Porque hoje quem que a gente tem? Aí tem o Mike da base, mas também não coloca o menino para jogar. Aí fica difícil, aí fica muito complicado. Mas essa é a minha opinião. O São Paulo tinha que jogar com 4-3-3 desse jeito. Né? Traz o Lucas Ferreira, Ferreirinha, e vê se tem mais algum jogador rápido para jogar nas pontas. Isso que o São Paulo precisa. Infelizmente o Jean Francisco machucou, né? Porque ele poderia até jogar na ponta também. Mas e aí, vai ficar nisso. Eu acho que o Crespo está errando em jogar com 3-5-2, principalmente em casa, com um clássico contra o Corinthians. Eu acho que está errado, muito, muito errado, isso daí que o Crespo está fazendo. E hoje, pessoal, na sexta-feira, né, a torcida independente do São Paulo foi lá no CT e se reuniu. Eu vou falar aqui a notícia, né? Os membros da torcida independente, né, do São Paulo se reuniram com os principais jogadores do elenco, o coordenador Muricy Ramalho e o técnico Hernan Crespo no CT da Barra Funda. O encontro entre os 27 torcedores e os líderes do elenco durou cerca de 1 hora e teve como ponto principal a cobrança por causa de resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Os torcedores também demonstraram apoio para o grupo tentar reagir nas próximas rodadas, né? E colocaram o apoio ao grupo também nesse confronto de amanhã contra o Corinthians. Eu acho, minha opinião, cada torcedor tem a sua opinião, que a torcida tem que ir lá mesmo. Eu sei que a torcida organizada é complicada, mas assim, vai ficar assim do jeito que é? A questão é, quando a gente vê os outros times, os rivais, as torcidas vão lá e cobram. Às vezes até passam do ponto, mas eles cobram. E a torcida organizada do São Paulo, sempre quieta, não faz nada, o time afundando. Eu acho que foi certa a atitude de ir lá e conversar. Porque assim, eles representam toda a torcida do São Paulo? Logicamente que não. Né? Mas assim, tem alguma cobrança. Eu falo por mim, eu moro muito longe. Né? Eu moro em outro estado, então é impossível de eu ir lá para participar de uma cobrança. A gente pode cobrar nos nossos vídeos aqui, nas redes sociais, no São Paulo, às vezes eu entro lá e faço um comentário, uma cobrança, mas a gente não tem. Então a torcida foi lá e eu achei certo ir lá e cobrar, para ver que a torcida está aqui, os torcedores todos do São Paulo estão revoltados, a maioria, né, claro, que tem uns passapanos, mas a maioria está totalmente indignada com a situação em que o São Paulo vive no Campeonato Brasileiro. É uma situação, gente, é uma situação deplorável, a situação do São Paulo. Então eu achei certo ir lá e cobrar, porque tem que fazer pelo menos alguma coisa tem que ser feita, né? Porque nem a cobrança em rede social a gente sabe que tem, porque eu já vou falar daqui a pouco sobre a questão da atualização do caso do Lucas, mas tem que ter a torcida lá fisicamente para cobrar mesmo. Eu achei correto, não teve nenhuma quebradeira, não teve nada, foi pacífico, entraram lá, falaram. Eu achei correto essa questão aí,
né? Lógico que cada um tem a sua opinião, ninguém é obrigado a gostar da torcida, ou organizada ou não, mas eu acho que foi uma atitude correta e que tenha efeito sobre esses jogadores aí, gente. E a comissão técnica, porque é difícil, né? Só o da diretoria, só o Muricy, o Casares, uma hora dessa, ele foge, né? Ele é todo pavãozão, ele é todo bonzão, o comunicador, tudo, mas na hora de enfrentar a torcida, ele não tem coragem. Ele é fracassado e ele pega todas as vezes quase, posta uma coisinha lá e bloqueia os comentários. Essa que é a realidade, né, senhor Júlio Casares? Seu pavão horroroso. Você é um péssimo presidente, péssimo. E aí a torcida foi lá e cobrou e ele não apareceu. Essa que é a realidade, é o típico do covarde. Porque se ele fosse corajoso, ele chegava lá e conversava com a torcida. Mas ele é um medroso. Essa que foi a realidade desse encontro aí da torcida com o Muricy e com o técnico e com alguns jogadores, os principais aí do elenco. Quanto à situação do Lucas, pessoal, hoje o São Paulo soltou uma nota oficial para falar sobre o caso do Lucas. Isso daí é uma coisa que aconteceu por causa da cobrança da torcida nas redes sociais. Essa é a realidade. Porque o departamento médico nunca fala nada. O jogador entra lá, se machuca. E outra, o Lucas, gente, tá desde 6 de maio. Foi a última vez que ele entrou em campo. Agora já faz mais de 2 meses. E disse que ele vai provavelmente voltar só a partir de 6 de agosto, gente. 3 meses fora de campo, porque disse que ele bateu o joelho lá no jogo contra o Palmeiras, depois tentou voltar, não conseguiu, entrou mal, e aí machucou até agora, gente. Isso não existe, né? Diz que ele passou por uma intervenção no joelho, né? E foi uma infiltração que ele fez no joelho para poder melhorar mais, mas eu espero que não tenha sido igual a alguns outros jogadores, tipo o Valse, né? Lembra do Valse? Que o São Paulo ficou com mais de 2 anos com o cara machucado. E o Rojas também, mais de 2 anos com o cara machucado. E depois, quando voltou, os caras foram embora. Já estava no final do contrato, aí não deu certo, papapá. E é isso que aconteceu, gente. Tomara que não tenha estragado o Lucas. Porque se era para ter feito cirurgia, já tinha que ter feito cirurgia logo. Não ficar remediando. Mas a gente não tem como confiar num departamento de saúde, nesse departamento médico aí do São Paulo. Não tem como confiar. Impossível, não tem como confiar. Aí o São Paulo soltou uma nota, vou ler parte dela aqui para vocês. E vamos comemorar a questão de a pressão funciona, de certa maneira funciona. Só um pedacinho, o atleta Lucas Moura sofreu há aproximadamente 4 meses uma lesão ligamentar parcial e estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito. Após o primeiro evento traumático, foi estabelecido um protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com evolução satisfatória nos 2 primeiros meses. No entanto, no dia 6, durante a partida contra o Alianza Lima, o atleta sofreu um novo trauma, que provocou recidiva do quadro inflamatório. E aí a situação atualmente o atleta apresenta-se em fase final de cicatrização, conforme evidenciado no exame de imagem. E aí depois vem falar que ele está se recuperando, tal. Pelo menos soltaram alguma coisa do que estão fazendo para o Lucas. Essa é a realidade. E esse departamento médico não faz nada mais do que obrigação, o São Paulo como um todo, de soltar a atualização do que está acontecendo com o principal jogador do São Paulo, gente. É o principal jogador do São Paulo que está fora esse tanto de tempo. Isso é uma vergonha. E o Lucas recebe quantos milhões aí por mês? 1,5 milhão por mês ou mais? Para poder não jogar nunca? Essa é a realidade. Enquanto o São Paulo está definhando aí pelas tabelas do Campeonato Brasileiro, então é isso que tem que ser feito e espero que essa diretoria, né, não faça mais burradas e que esse departamento não tenha errado em questão se tivesse que ter feito cirurgia. E para fechar, gente, sobre a classificação do São Paulo, é uma vergonha, gente. São Paulo é o 16º colocado no Brasileirão, 13 pontos em 14 jogos. O São Paulo tem mais jogos do que pontos conquistados. Isso é uma vergonha total e completa. O São Paulo tem 2 vitórias só, 7 empates e 5 derrotas.
Os últimos 5 jogos foram 4 derrotas e um empate. Então, é uma situação lastimável, catastrófica, calamitosa em que o São Paulo se encontra, né? O Juventude ele tem 2 jogos a menos, então se ele ganhar um, ele já passa do São Paulo, porque ele tem 11 pontos e o São Paulo tem 13. Então a situação do São Paulo é dramática e é trágica nesse momento. Se o São Paulo vencer, ele vai a 16 pontos e no máximo ele consegue ficar em 12º, no máximo, 12º. Olha a vergonha em que a gente se encontra, né? E depois o São Paulo tem outro jogo que é contra o Juventude, fora de casa, e vamos ver o que vai ser feito, porque o São Paulo precisa se recuperar urgentemente e sair dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento, né? Tomara que não entre, mas São Paulo não entrou ainda por milagre, ele não entrou na zona de rebaixamento. Tá certo, pessoal? Agradeço vocês, continuo acompanhando os vídeos do canal aqui, dando audiência pro nosso canal, agradeço vocês e deixa no comentário aí sobre as notícias que a gente trouxe e também sobre a escalação que você acha que deveria ser, tá certo? Valeu, obrigado, até mais.